A ação contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ex-comentarista da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, avançou. A Procuradoria-Geral da República ofereceu a denúncia por coação no curso do processo. É até gostoso de falar. O Bananinha não gostou e chamou o procurador-geral, Paulo Gonet, de lacaio do Alexandre de Moraes. Será que isso vai ser um problema para o processo? Eu não sei. O que vocês acham? Vamos falar com a Sofia Labanca agora no plantão do Meteoro. Bora lá. Eu não sei, Sofia, mas eu acho que chamar o procurador de lacaio do Alexandre de Moraes quando você está sendo processado por coação no curso do processo não parece uma boa ideia, mas vamos lá. Pois é, aconteceu, Pera, né? seu áudio deu aquela mastigadinha, começa de volta. Vamos lá. Aconteceu ontem, né, no dia 22 de setembro, Ana, o PGR, né, o Procurador-Geral da República, senhor Paulo Gonet, ofereceu aí a denúncia contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, pedindo aí o que é a maior pena possível para o crime do que eles estão sendo acusados de cometer, o que daria aí 4 anos de reclusão e multa, além de uma pena correspondente à violência, no caso, se for utilizado algum tipo de violência na coação, que não é o caso. Então, assim, poderia ser de 1 a 4 anos de reclusão. O Gonê já falou, dá 4 de uma vez. Dá 4 de uma vez. Maior pena possível nesse caso. E olha, Ana, fica uma situação complicada pro Bananinha e pro Figueiredo, porque assim, eles não apenas são réu confessos, como eles são réus que confessaram múltiplas vezes com orgulho em suas confissões nas redes sociais para todo mundo ver. Pois é. Fica difícil Aí de... depois, aí depois reclama que tem não sei quantos tera de prova, entende? Exatamente, exatamente. E daí, qual foi a reação do Eduardo Bolsonaro a essa denúncia? Atacar o denunciante. Super inteligente, Eduardo. Vamos lá para a CNN Brasil. Ameaças de Alexandre, no caso Alexandre de Moraes, ministro do STF, feitas por meio da imprensa de encarcerar adversários políticos caso as sanções não cessassem, não tiveram qualquer efeito, pelo contrário, só reforçaram a convicção de que estamos lidando com terroristas. Isso aqui são palavras de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. E aí eles especificamente sobre essa denúncia, eles falam o seguinte: esqueçam acordos obscuros ou intimidações que usaram por anos, porque não funcionam conosco. Isso vale para mais essa denúncia fajuta dos lacaios do Alexandre na PGR. E aí ele tá, essa denúncia de quem? Essa denúncia do Procurador-Geral da República, PGR, e aí ele continua: o recado dado hoje é claro, o único caminho sustentável para o Brasil é uma anistia ampla, geral e restrita, que ponha fim ao impasse político e permita a restauração da normalidade democrática e institucional. Então, Yuri, Lari e Pedro, uma nota... Aí, isso aí, a nota do Eduardo e do Figueiredo depois que eles foram denunciados pela PGR. Eles só vão subindo cada vez mais a aposta, né, Ana? Cada vez que eles dão. Porque, assim, já está terrivelmente claro que essas sanções não vão ajudar nem ele, nem o pai deles. Nem o pai dele. Mas ele vai escalando, escalando, escalando. Ele não, como vê que não tem mais como recuar, ele só continua avançando, avançando, avançando cada vez mais, e com isso só vai conseguindo se complicar cada vez mais. Algo me diz que ele não volta mais para o Brasil, Ana. Se ele voltar, é a gente que tem que sair, porque significa que o país vai estar num completo desajuste, né? Mas enfim, o que acontece agora? Foi feita a denúncia aí pela PGR. Agora, o Supremo Tribunal Federal tem que votar se vai aceitar essa denúncia ou não. E depois, caso eles venham a aceitar essa denúncia, vai aí para julgamento pela primeira turma do STF. Sim, a mesma primeira turma que condenou o pai do Eduardo. E, Ana, parece, aí de acordo com a Dani Lima lá no UOL,
E o STF, ó, quer fazer isso bem rápido. Estão acelerando aí o processo. Vamos ouvir a Dani Lima lá no UOL. Hoje, dentro do Supremo Tribunal Federal, a disposição é de dar a esse caso um tratamento célere dentro dos prazos legais, por óbvio, né? Não é correr, é atuar dentro dos prazos legais, simplesmente porque o Congresso Nacional, e mais especificamente a Câmara dos Deputados, vem se eximindo de exercer o seu papel, que é o quê? Avaliar o deputado que está lá fora, provocando sanções ao Brasil, abertamente, ao país, à economia do país, a setores importantes da economia do país, vou ficar só com o aço aqui, não comparecendo às votações, não exercendo seu mandato com plenitude. E aí, com que ele é premiado pela oposição, pelo partido dele? Com uma liderança. Então, são duas frentes aí, dar a esse caso, tratamento célere dentro dos prazos legais, como tem sido feito até aqui pelo Supremo Tribunal Federal, e também apontar o dedo para a Câmara dos Deputados, muito em especial para o seu presidente Hugo Mota, para exercer o seu papel. A gente vai falar mais sobre essa questão da liderança e de apontar para o Hugo Mota para exercer o seu papel, porque isso teve um desenvolvimento depois aí dessa fala da Dani Lima, mas a gente vai tratar disso em outro corte. Enfim, Ana, e já tem aí, entre aliados do Eduardo, não são inimigos, são aliados do Eduardo, a expectativa de que a coisa vai ficar feia pro lado dele, já prevendo uma inelegibilidade para o Bananinha. Que coisa, hein? Vamos lá para a coluna do Guilherme Amado no Platô BR, aqui assinado por João Pedroso de Campos, que vai dizer a denúncia de Gonê e uma previsão de aliados de Bolsonaro sobre Eduardo. A denúncia apresentada pela PGR contra Eduardo Bolsonaro na segunda-feira, dia 22, fez aliados de Jair Bolsonaro lembrarem uma previsão feita entre eles desde a abertura do inquérito pelo Alexandre de Moraes em maio, a de que Eduardo ficaria inelegível. À época, ainda antes de Donald Trump aplicar o tarifaço contra o Brasil e incluir Moraes entre os sancionados pela Lei Magnitsky e cancelar vistos de diversas autoridades, alguns interlocutores de Bolsonaro ponderavam que, pelo andar da carruagem, Eduardo dificilmente estaria elegível em 2026. A resposta era dada quando se questionava as chances do deputado disputar a presidência. Com a acusação da PGR, menos de 4 meses depois, a previsão está mais próxima da realidade. O deputado e seu fiel escudeiro Paulo Figueiredo foram acusados de crime de coação no curso do processo por articular sanções contra o Brasil ao governo dos Estados Unidos, de modo a influenciar o julgamento de Bolsonaro pela tentativa de golpe. E daí por aí vai, Ana. O Bananinha quer tanto ser presidente, e pode ser que ele fique inelegível. Tadinha, como diz a Carol aqui no chat, tadinha, que barra. Né? Que dó, que dó. Enfim, é isso, Ana. Como a gente vê, o Bananinha, quanto mais fala, pior fica a situação dele. E ele parece que ele não aprende, porque ele continua falando, e falando, e falando. Eduardo, sabe o que você faz, Eduardo? Some. Some. Eu falo isso pelo seu bem, porque se for pelo nosso bem aqui no Brasil, continua. Vai, fala mais, provoca mais. Pede sanção, Eduardo. Pede, pede. Ótimo, Sofia. Essa situação do Eduardo e daí por extensão da família do Eduardo também me faz pensar muito na areia movediça, sabe? Quanto mais desesperados eles ficam, e aí o Eduardo é o centro desse desespero, porque ele tomou para si essa função como o grande articulador internacional da família Bolsonaro. Ele pegou para si essa função, e o desespero, eu tenho pensado muito nisso, assim, o pânico foi realmente o maior inimigo do bolsonarismo nos últimos tempos, porque essas tentativas todas aí de aplicar sanção, e daí não apenas
as ações de conluio com um país estrangeiro para aplicar sanções no Brasil e pressionar o judiciário, isso tudo em si já seria terrível. Mas eu acho que existe aí um consenso de que se isso fosse feito na surdina, teria um efeito muito maior do que a forma como foi feito. Tô fazendo mesmo, lá, sanção, Magnitsky, vídeo na internet, não sei o quê. Isso é o desespero. Isso é a incapacidade de pensar direito, porque é o pânico de ver a cadeia chegando e chegando assim na porta da família Bolsonaro. Então eles perderam qualquer tipo de... algumas pessoas vão me questionar e vão dizer, Ana, eles nunca tiveram estribeiras, eles nunca tiveram finesse. Não, nunca tiveram. Mas, assim, a capacidade de alguma articulação política, se tinha alguma capacidade, ela está completamente perdida. E aí volto para a areia movediça. Diz que o segredo é você não se debater. Quanto mais você se debate, pior fica. A tua situação vai ficando cada vez pior. E é o que está acontecendo com o Eduardo Bananinha. Eu não sei, Sofia, se a essa altura ficar quietinho e submergir seria até possível, mas concordo que pelo menos seria um pouco menos doloroso para ele, porque além de tudo ele está ampliando não apenas as consequências ruins para a família dele e para ele, como ele está aumentando a vergonha internacional que ele vai passar. Ele ainda vai, aí vou fazer uma aposta, ele ainda vai ser esnobado pelo Trump e se pá, um dia ele há de ser deportado. Porque voltar para o Brasil voluntariamente ele não vai mais, não. E olha, Ana, eu olho toda essa situação e começo a achar engraçada a situação da direita nas eleições presidenciais de 2026, porque já estão falando que o Tarcísio talvez vá concorrer a governador de São Paulo, porque ele está vendo que chance para concorrer à presidência ele não tem. Daí o Eduardo, que seria outro candidato, ao que parece vai ficar inelegível. Daí Nicolas não pode entrar porque não tem idade. E ele não tá. E lá na questão de governador para Minas Gerais, ele tá perdendo pro Cleitinho e pro Rodrigo Pacheco. Ana, será que quem vai concorrer com o Lula em 2026 vai ser Zema? Ratinho Júnior? Caiado? Tá se encaminhando para isso mesmo, Sofia. A gente não tem muito tempo para expandir essa ideia, mas assim, tá se encaminhando. O Tarcísio é outro que olhou pro próprio pé e falou: beleza, vou dar um tiro aqui que eu acerto. O Tarcísio, desculpa o termo, desculpa, mas ele se esmerdeou inteiro. Assim, ele causou tudo isso. Ele teve que ir lá e apoiar as sanções. Ele teve que ir lá e subir em palanque. Ele conseguiu dar um tiro no próprio pé. O Tarcísio, de todas as pessoas, eu acho que o tiro no pé mais incrível, assim, porque ele podia ter... Ele tava com toda a imprensa já louquinha pelo bolsonarismo de garfo e faca, que eles tentaram vencer que o Tarcísio é e ele não é, né? E aí se estragou mesmo, né? Deu um tiro na própria candidatura. E realmente é capaz de sobrar somente aqueles que não têm cheiro nem gosto de nada. O Zema já tá começando a azedar. Eu tô falando, agora eu tô conseguindo ver isso. Ai, meu Deus, o Ratinho vai ser candidato. O pessoal aqui no chat tá falando da Michelle. Realmente, a Michelle também. A Michelle. Embora, sei lá, pro bolsonarismo eu acho que eles preferem pegar um cara na rua aleatoriamente do que pegar uma mulher. pra... Uhum. Mesmo ela sendo a Michelle, é capaz ainda da Michelle sair como uma terceira via. Meu Deus. Ficamos por aqui, Ana. Ficamos, desculpa essa ideia, desculpa. Perdão, vamos lá, ficamos por aqui. Voltamos em instantes. Eu até nem sei mais o texto do final. A gente volta daqui a pouco. Beijo.